Começou? Começou! E começamos mais um Papo Feminino. Com quem, Raquel? É isso, hoje a gente, mais do que nunca aqui no Papo, a gente vai poder falar hoje que o Papo Feminino também é cultura. Sim, super. Isso porque a nossa entrevistada de hoje, ela traz uma bagagem, mas ela traz mesmo, ela trouxe inclusive a bagagem, a gente vai mostrar para vocês. E essa bagagem é belíssima, de conhecimento e amor pela literatura de cordel. É algo que ela carrega consigo, né, e leva aí até, em tudo que ela faz, até os dias de hoje, né. E o convite agora para conversar com ela, que nos veio de uma forma aí de por acaso ou não, né, que é a dona Luzinete Fontinelli. Seja bem-vinda ao nosso Papo Feminino. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa. Primeiro, assim, eu já falei da literatura de cordel. E aí, para quem está em casa poder entender e conhecer um pouco, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o que é a literatura de cordel e esse contato que a senhora teve, esse primeiro contato. Bem, não é uma aula que eu vou dar aqui sobre cordel, acho que o intuito não é esse, né? Exato. É mais sobre a minha experiência com ele. Sim. Mas o cordel é um gênero literário que chegou no Brasil por volta do século XV, trazido pelos portugueses, e ele foi muito bem aceito no Brasil, porque na época que ele chegou, não existia internet, televisão, revista, os nossos meios de comunicação eram bem simplórios, e o cordel era muito acreditado como meio de comunicação. Inclusive, eu lembro de muitas vezes ter ouvido, quando eu era criança e quando me apaixonei pelo cordel, em rodadas onde era declamado o cordel pelo meu avô, do quem eu trouxe, né? O meu avô não era um cordelista. O meu avô era um representante comercial que morava na cidade, em Piracuruca, e eu morava no sertão da Piracuruca, no interior, né? Porque interior é o que está dentro. Sim. Né? Numa região chamada Jacareí, e o meu avô representava medicações, e ele levava esses remédios na bagagem dele, e junto com os remédios, ele levava os cordéis, que era uma grande paixão dele, e que depois se tornou a minha. Então, na noite enluarada, no grande terreiro da nossa casa, o meu avô declamava com perfeição os cordéis que ele levava, que naquela época eram chamados inclusive de romance. Cordel é porque era a forma em que muitas vezes nas feiras ou nos lugares onde eram vendidos, por falta de um armário, de um artefato mais adequado, eles empenduravam os folhetos em cordões. Nossa, e daí o nome, né, pegou de ser cordel. Mas a literatura de cordel é um gênero literário que pode se escrever através dele sobre qualquer assunto, e era sobre qualquer assunto que tinha os cordéis que o meu avô levava para o sertão. Ele levava cordel que falava sobre o descobrimento do Brasil, sobre a ida do homem à lua, a história do padre Cícero, e levava também muita informação romantizada nos cordéis, como a história do Zezinho da Mariquinha, as lendas de fada, né, as histórias de Trancoso. E aí, como eu estava dizendo, eu costumo dizer que eu ouvi as pessoas dizer, quando comentavam alguma notícia, aí o sertanejo, o caboclo, os meus conterrâneos diziam: mas essa notícia é verdade? Ela já saiu em cordel? Olha, ou seja, era acreditado. O cordel era uma contação de histórias, mas que quando saía no cordel era o veredito. Sim, isso aconteceu porque está lá no cordel. Isso. E aí o meu avô levava, né, essa mala, né, essa bagagem com uma variedade enorme de cordéis,
E aí eu me encantava pela forma como ele declamava. E aí eu lembro, 3, 4, 5 anos, e eu lembro que no dia seguinte eu queria que qualquer pessoa com um letramento maior fosse também ler ou declamar aquele cordel para mim. E aí, inclusive, eu queria que me mostrassem a estilogravura, que eram as gravuras que tinha dentro dos cordéis, nas capas dos cordéis. E eu acredito que a minha alfabetização, o meu processo de letramento, tenha acontecido muito por conta do cordel. Porque eu lembro que eu pedia muito, a minha mãe era professora na época, né? Mas escola padrão como a nossa não era muito fácil, né? Era bem desafiante poder ir para uma escola, principalmente na minha idade. Quem ia tinha um pouquinho mais de idade que eu. E aí, quando eu fui para a cidade, morar na casa desse meu vô Doquinha, que era o pai do meu pai, eu fui somente aos 8 anos de idade, mas quando eu cheguei na escola, as professoras detectaram que eu tinha um desenvolvimento maior, eu tinha mais leitura de mundo, né? Eu compreendia muito mais o que era explanado em sala de aula do que as minhas colegas da minha idade. E eu sabia ler e escrever melhor que elas também. E aí foram Nessa perguntar. época a senhora já arriscava fazer uns cordéis? Já fazia suas... Não como o cordel Sim. é hoje, porque eu desconhecia as técnicas do cordel. Um cordel, para ser feito, ele tem um tripé de necessidade, né? Que são as regras do cordel. Ele precisa ter oração, que é o assunto ser bem discorrido. Ele precisa ter métrica e precisa ter rima. Então, eu sabia rimar de ouvido, né? Tanto escutar. Eu tinha uma oração boa, porque eu lia muito, mas eu ainda não sabia metrificar. Mas já escrevia alguma coisa. Só que, também naquela época, as escolas não davam muito valor a esse gênero literário. E aí eu passei muito tempo que eu escrevia, eu engavetava. E também, com o tempo, eu via que as pessoas ao meu redor também não valorizavam tanto quanto eu. Aí eu fui ler Júlia, fui ler Gibi e outras literaturas como os paradidáticos, que eram os apropriados para aquela época. Sim, né? Sim. E cordel mesmo, dizer que eu vim saber o que era dentro das técnicas, já foi eu adulta, mãe, mulher, né, casada, e eu tive uma certa dificuldade, porque eu mesma não acreditava que o que eu escrevia era de tanta qualidade, né? E o que precisou para a senhora acreditar? Não, realmente eu estou escrevendo certo. Tá. Aí, eu trabalho no Sebrae, né? Sim. Eu sou bibliotecária, e o Sebrae é uma instituição que valoriza e que faz o empreendedorismo acontecer. E aí a gente precisou fazer uma feira e a gente queria divulgar a nossa biblioteca, queria divulgar a nossa informação de forma inusitada, diferente. E aí eu conheci, na época, um cordelista, que hoje ele já não está mais conosco, que é o Pedro Costa, e que ele tinha uma afinidade muito grande, né, com o cordel e também com o repente, que é um outro gênero diferente do cordel. E aí eu fui mostrar para ele algumas coisas que eu escrevia e fui dizer que eu queria contratá-lo para ele fazer a divulgação do nosso espaço, da nossa livraria dentro da Feira do Empreendedor. E aí ele aceitou de imediato, mas me fez um desafio. Ele disse que ia se eu também compartilhasse do momento com ele. Olha aí. Aí eu muito insegura, né, sem acreditar, mas como é que eu faço? Aí eu fui mostrar o que eu escrevi para ele e ele disse, tá muito bom, você escreve muito bem, falta alguns ajustes de quem está começando, mas isso aí eu vou lhe ajudar. E aí
Eu aceitei o desafio e ele dizia um verso, eu dizia outro, ele proclamava, ou ele declamava um pouquinho, eu declamava de outro e acabou acontecendo e eu me empolguei. Daí ficou, né, naquele negócio, eu fiz isso, mas foi um improviso, eu fiz porque o cara tem um coração bom. Aí aconteceu que eu fui fazer o meu curso de especialização em Fortaleza. Tá aí. E lá tinha O que era hobby, virou especialidade. acabou especializando. Não, calma. Ai, A não? minha especialização era dentro da biblioteconomia. Ah, Era dentro da minha uma- formação. Só que aí lá, né, numa turma de 30, tinha uma outra colega que era do Sebrae do Maranhão. E aí a gente ficou no mesmo hotel, no mesmo espaço. E todo dia de noite, aqui acolá, depois da aula, eu escrevia um versinho, uma coisa. E um dia ela olhou e disse, ai, tu gosta de cordel? Pois eu adoro. Aí ela disse, tu já tá se lembrando que a gente tem que entregar um TCC. E aí é uma conversa de inovação, de fazer diferente, do inusitado. O que tu acha da gente fazer o nosso no formato de cordel? Aí eu pulei bem ali, tu é doida, mulher. Eu não tenho cacife pra isso. Aí ela A disse... senhora tem uma síndrome do impostor. Acha que não dá, não é uma pessoa que vai dar certo, É. mas acaba que é. Talvez. É. Aí o certo é que ao longo do curso a gente foi fazendo. Eu fazia e na época a internet era bem inferior que é hoje, mas eu fazia e mandava para ela fazia e mandava para mim e a gente fez o nosso TCC todinho no cordel. formato de cordel. E no dia de apresentar, o reitor foi para a nossa festa de confraternização, se encantou com o nosso cordel e disse, se vocês quiserem, eu estou pronto para editar pela editora da UFC. Meu Deus, que coisa chique. Aí maravilha. pronto, aí eu disse, não, agora eu tenho que estudar cordel. E aí, na volta para Teresina, eu fui mostrar para o meu diretor do Sebrae, na época, a minha monografia, né, o meu TCC. Aí ele disse, muito bem, adorei, tem um desafio para você. O Sebrae, ele é todo feito de letrinhas, como a maioria das grandes empresas, tem muita sigla. É CDI, que é Centro de Documentação e Informação, é UGA, é o próprio nome, Sebrae, é uma Sim. sigla e tudo. Então, eu quero que você faça um cordel sobre todas as siglas do Sebrae e dê o título de sopa de letrinhas. Aí eu fui fazer. Só que para fazer esse cordel, eu resolvi que aí não, eu ia ter que estudar um pouquinho mais, ia ter que me aprimorar, porque senão eu ia começar a passar vergonha, né? As pessoas iam ler e diziam, mas ela não está fazendo dentro das normas. Aí eu fui procurar quem eram os meus pares em Teresina, aí conheci, a maioria eram homens. Aí eu fui fazer oficina, eu fui conhecer apresentações, cordéis feitos por eles. E aí hoje eu acredito que eu já escrevo dentro das técnicas, dentro das normas. Eu já produzi vários títulos. Estamos aqui, ó. E isso é... Nossa mesa. E graças a Deus eu tenho tido assim uma aceitação boa. Os meus pares reconhecem que eu escrevo dentro do esperado, né? E aí tô nessa. Modesta, dona Luzinete. E eu aqui, como sempre, eu fico com o olho brilhando com essas brilhando, histórias. Tá brilhando. Eu acho massa demais. Aqui ouvir. tem algumas histórias escritas, alguns cordéis escritos pela dona Luzinete. São todos muito lindos, muito organizados. Você vê, como ela falou, da questão da métrica, da rima. Você vê tudo certinho. A métrica É. seria a quantidade de palavras, né, por cada... Olha que coisa linda. 7 Tudo correto. sílabas poéticas em cada linha. E aí, esse que você tá vendo foi feito em cestilhas, Né? Olha aí. que são alguns tipos, né, de como fazer o cordel. Certo que você, quando começa a fazer, Cestilhas, no caso, a senhora diz a quantidade de versos numa estrofe. Aham. Olha aí. Tudo muito lindo, muito organizado. É. Dá até um... Voltando aqui, quando eu Vamos era lá. criança, Sim, continue, o porquê continue. de ter me apaixonado, eu acho que vocês percebem também, não sei se vocês ouviram
Por exemplo, a maioria das coisas que a gente faz, se você for observar, as melhores letras de música, os maiores musicistas, os cantores, tudo que eles escrevem é baseado no cordel. Tu lembra de uma música que a tua mãe cantava quando tu era pequena? Terezinha de Jesus, foi a queda, foi ao chão, acudiu 3 cavalheiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Meu Deus, contadinho. Ela contou nos dedos aqui. Chocada. Você percebe que são 7 sílabas poéticas? Sim. Em cada... Tô então, chocada. por aí você... os botões da blusa que você usava... porque existe muitas formas de escrever o cordel. Você somente tem que ter um padrão. Quando você começar, até o final. Entendi. Mas o que eu quis dizer é que desde criança você vê, até nas musiquinhas de criança, que é fácil fazer o cordel de ouvido. Você vai memorizando. Pela cadência, é fácil perceber, né? E fácil de decorar. Interessante. Eu acho que deveria ter muito mais divulgação nas escolas, né? Com relação ao cordel, porque é tão interessante e estimula a criança. Isso, criatividade. Né? Muito, muito legal. Toda criança gosta de cordel. Por conta dessa cadência, né? Do ser fácil contar as sílabazinhas e a musicalidade que ela oferece vai fazendo a criança se interessar. Essa ludicidade, né? É estimulante. Nas escolas eu vejo que eles estimulam muito a questão da cantiga de roda, né? Que a senhora falou. Eles falam muito. Cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Olha interessante. Eles falam da cantiga de roda. E aí, assim, o cordel, ele tem essa raiz nordestina ou ele é espalhado pelo Brasil e teve um resgate no Nordeste? Como é que funciona essa história do cordel, assim, o que a senhora tem conhecimento? Ele chegou no Brasil e ganhou foi mais aceito no Nordeste, né? Mas o cordel existe no Brasil como um todo. Em São Paulo a gente tem feira de cordel, na Bahia, que também ainda está no Nordeste, né? Mas eu quis dizer assim, em todo o Brasil, por exemplo, em 2022 eu fui convidada pelo Conselho Federal de Biblioteconomia para me apresentar, contar a minha história, fazer algumas declamações no estande do Conselho, na Bienal Internacional do Livro. Então lá também tem um grande estande, uma exposição muito bonita em todos os estados do Brasil. Então não é algo só do Nordeste. Pois é, e eu estava querendo saber da senhora, porque assim, há bem pouco tempo foi sancionada uma lei aqui no Piauí, né, para introduzir a literatura piauiense nas escolas, que já realmente deveria ter há muito tempo, né? Então eu queria saber se o cordel vai conseguir entrar mais nessa linha de entrar na escola, né, para as crianças e para os adolescentes. Com certeza. O cordel foi reconhecido em 2019 pelo IFAM como Patrimônio Cultural e Imaterial Brasileiro. E graças a isso também, e a poetas como eu, que estão se determinando, né, a escrever mesmo sobre qualquer assunto, a levar esse gênero literário para todos os lugares, a escola está reconhecendo, está se apropriando disso e está tirando muito proveito. Com certeza.
Eu mesma, de 2018 para cá, eu não conto mais quantas vezes eu fui convidada para diferentes escolas aqui. Eu já tive no Colégio Diocesano, no Colégio Madre Savina, eu já tive no Saci, em escola no Saci, em escola na zona rural, escola no Disseu. Eu já me apresentei em várias escolas, levando essa cultura, mostrando a importância e ajudando a despertar nos alunos o gosto cada vez mais por esse gênero literário. As pessoas podem encontrar essas obras na Academia Piauiense de Letras? Sim, e também na Casa do Cantador, que é um ponto de cultura nosso. Lá a gente tem um acervo bem significativo. Lá também é fácil encontrar cordelistas lá. A pessoa que mora como organizador da casa é um poeta excelente, que é o seu Joames. E ele é um professor, inclusive, da literatura de cordel. E é muito fácil encontrar publicações, não só o cordel, mas publicações que vão servir para pesquisadores, estudiosos, literários, professores. Lá acontece muito encontro de alunos, lá também a gente faz oficina. É uma excelente oportunidade para quem quiser conhecer o acervo de lá e poder conversar com os poetas que quase todo dia estão por lá. Eu mesma adoro aquele espaço lá. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma matéria lá na Casa do Cantador. Eu cheguei lá, você fica debaixo de um pé de manga, na época que tinha, né, um pé de manga enorme. Era como se fosse o quintal da nossa casa, porque a época que eu já tem muito tempo, não lembro exatamente a época que eu fui, mas é realmente uma casa que te acolhe. E eu conversei, né, com o dono da casa. Lá ele botou uma cadeirinha de espaguete, sentou na cadeirinha de espaguete para dar entrevista. Gente, eu achei aquilo, eu tô no quintal da minha casa. Você se sente bem recebido porque você tem essa memória afetiva do ambiente que você costuma viver. Legal. Uhum. Era um pé de manga enorme, e debaixo do pezinho de manga, sentadinho na cadeira de espaguete, dando entrevista pra gente. Lá a casa é do Armazém Paraíba. Sim. Né? Mas existe o coordenador da casa, que inclusive ele é o presidente da nossa cordelaria, né, Chapada do Corisco, que a nossa sede é lá. Uhum. Mas além dessa cordelaria, eu também faço parte de outros movimentos, inclusive femininos. Do ano passado para cá, eu resolvi que a gente precisava dar mais vez e voz à escrita feita por mulheres. E aí eu me juntei a um grupo e a gente criou um grupo feminino, né, intitulado Cordel Delas. E por que a gente pensou? Para vocês terem uma ideia, a primeira mulher que escreveu um cordel no Brasil, o nome dela é Maria das Neves Batista Pimentel. Ela tinha um pai cordelista, um exímio cordelista. O marido dela, Altino Lagoano, também era um exímio cordelista. Os irmãos também. E ela era professora, era uma mulher de muita cultura, que lia e escrevia como ninguém. Mas ela também se apaixonou por escrever cordel, só que ela passou mais de 10 anos para ter os cordéis dela reconhecidos. E até então ela teve que usar o pseudônimo de Altino Lagoano, que era o nome do marido dela, para ela escrever os cordéis dela. E ela achou uma veia, um motivo muito bom dos cordéis dela ser conhecido, que ela escrevia sobre as lendas populares, com o intuito de, como você perguntou nas escolas, Sim, de levar para as escolas e tornar essas histórias mais populares ainda. Então, ela nos deixou um legado maravilhoso, né, de uma mulher que foi à frente do tempo dela e que teve a coragem de escrever e se expor até chegar a ser conhecida como tal. Mas eu também tive minhas dificuldades como mulher
E assim, pensando em mim e pensando em muitas histórias que eu li, a gente resolveu criar esse grupo para poder saber quem somos, onde estamos, o que fazemos e nos empoderar mais e fazer com que a gente possa criar uma identidade do que é escrito por mulheres. E eu acho que foi muito bem aceito. A gente se lançou dessa forma no Salip, e depois do Salip eu tive a oportunidade de levar para muitos outros lugares e outras oportunidades. E eu acho que a gente está no caminho certo. Muito bom. Muito bom. É uma grande descoberta. Tem que divulgar mais, né? Porque as pessoas têm que conhecer essa obra-prima maravilhosa. É isso. Além de levar para as escolas e falando mudando um pouquinho de assunto, né? Já que a senhora falou em relação às mulheres, no seu trabalho no Sebrae, você sempre levantou essa bandeira das mulheres, né? Sim. E agora a gente pode falar também um pouquinho sobre outros trabalhos que a senhora desenvolve lá no Sebrae e que também traz mulheres para ter o seu crescimento, saber onde estão e amadurecerem dentro do ramo, dentro das empresas. E aí surgiu outro movimento que eu queria que a senhora falasse pra gente sobre ele. Sim, eu sempre gostei de escrever sobre e para mulheres. Eu tenho um cordel, inclusive, que o título é Empreendedorismo Feminino. E por eu ter essa oportunidade de trabalhar numa empresa que respira empreendedorismo, por que não mais sobre o que sou, né, mulher? E aí o Sebrae, ele tem muitas possibilidades, né, de atuar com empreendedorismo feminino. Mas eu acho que é importante falar agora sobre o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que é um prêmio que visa também, né, saber onde estão as mulheres que empreendem, o que elas fazem e dar visibilidade, fazer com que essas mulheres sirvam de estímulo para outras. E o Piauí é um celeiro de mulher empreendedora. Esse prêmio, ele começou mais ou menos, já tem umas 20 edições, que eu acho que em 2010, por aí assim, apesar que passou uns 4 anos sem acontecer o prêmio, deve estar na 20ª edição. E a gente já teve muitas ganhadoras, muitas mulheres aqui do Piauí que passaram por todas as fases, porque o prêmio ele se divide nas etapas estadual, regional e nacional. E nas categorias MEI, pequenos negócios, empreendedora rural, empreendedoras internacionais e negócios inovadores. Aí ela vai passando por as etapas, né? Tem todo o processo de inscrição, onde ela responde um questionário, onde ela faz um pitch, e aí ela é avaliada e aí vai passando de etapa nacional para regional e depois concorre nacional. Aí tem as premiações de um celular de ponta, né? Um tablet, capacitações, viagem para participar de uma rodada de negócio, além da possibilidade de ela fazer parte das mídias, né, maiores do Sebrae, participar de nossas feiras, de nossos eventos, que eu acho, inclusive, que isso é o maior ganho, né? É uma mídia que a gente sabe que é muito cara, né, e principalmente para nós aqui no Piauí, né? E aí essa possibilidade dela se mostrar para o mundo é bem interessante. Para vocês terem uma ideia, em 2015, participou numa edição onde eu fiz parte da seleção, né? Eu estava à frente gestando o prêmio aqui no Piauí, uma empresária de Picos, dona de uma escola, onde ela começou dando aula como professora primária, aí a demanda foi crescendo, ela teve que montar uma escola, né, escola particular, e essa escola foi crescendo e foi subindo, né, era o primeiro grau menor, depois o primeiro grau maior, e quando ela participou do prêmio, na rodada ela foi vencedora nacional.
né? Então, na rodada de negócio que ela teve a oportunidade de participar, tinha um empresário da Argentina, dono de uma faculdade, se interessou pela história dela, fez uma parceria e hoje ela é uma universidade, né? Aqui no Piauí. Um crescimento. Exatamente. Então, esse exemplo serve para que muitas outras se estimulem e pensem o que eu posso fazer sendo visto dessa forma. Tá aí, a rodada de negócios contribuiu demais. A participação dela no Mulheres de Negócios foi... Um outro exemplo também que eu gostaria de citar é uma empreendedora rural do município aqui de Picos. Não, minto, da região aqui de Piripiri. Sim. Né? E ela fazia sabonetes, né? De cascas, de frutas, de produtos reciclados, mas muito artesanalmente. E ela foi passando de fase e foi vencedora nacional. E também na rodada de negócio, ela teve a oportunidade de vender Pão de Açúcar para lojas americanas, para grandes hotéis. E hoje, quando ela concorreu na categoria MEI. E hoje ela é uma grande empresa no Piauí, por conta dessa oportunidade que o Prêmio Sebrae Mulher de Negócio oportunizou e ela aproveitou, participou, fez e está aí como vencedora, sendo inspiradora para muitas outras. Por isso a importância da divulgação do evento, né, para essas pessoas conhecerem, saberem que tem essa oportunidade do Sebrae, porque acontece de a pessoa não acreditar. Eu não vou para frente. Eu não sou capaz. E essas pessoas têm que entender, essas mulheres têm que saber que tem outras mulheres que inspiram, né? Elas inspiram e incentivam para que elas também cresçam e ganhem participem, porque uma rodada como essa, participar de um evento como esse, é exatamente o que a dona Luzinete falou aqui pra gente. O crescimento que ela vai ter e obter em torno daquilo, né, daquele prêmio, só de participar, de dar o primeiro passo. É difícil? Pode ser, né? Para algumas pode ser difícil você querer participar. Mas é um primeiro passo, importantíssimo para o resto da sua vida, da sua empresa. E esse processo da premiação, né, esse edital, ele está acontecendo agora. E as inscrições vão até 30 de julho. Então, as candidatas que estão ouvindo aqui, que possam se interessar, corram, entrem no site do Sebrae. O edital, né, o regulamento, ele é bem didático. E mesmo assim, se a pessoa precisar de algum apoio, a gente tem uma turma de consultores e eu estou no Sebrae esperando para receber e incentivar e ajudar essas mulheres a concorrer e a serem vencedoras para a gente fazer bonito na festa lá em Brasília, no Nacional, no nosso final de ano. Corre, mulher, tu não tá assistindo esse programa aqui à toa, não. Até eu quero ir. A gente ficou com vontade. Eu fiquei. Bora. Ela tem que ter mais de 18 anos para concorrer, ela precisa estar com o CNPJ com mais de um ano, né, emitindo nota fiscal, ela não pode ter nenhuma pendência na justiça e escrever uma história bonita, fazer um pitch bacana e vamos lá. A gente já falou, né, da questão da Mulheres de Negócio, eu achei interessantíssimo, né, esse ponto. Quem está assistindo e acompanhando em casa não vai perder essa oportunidade. Eu acredito em você, mulher, que está aí escutando e acompanhando. Já viu que a dona Luzinete falou dos critérios. Então, a gente segue aí falando. Eu gostei muito, achei interessante a dona Luzinete falando em relação à ideia do TCC dela. Eu sei que eu tô voltando um pouquinho na história, mas é porque, assim, quando a gente vai fazer o TCC, a gente fica muito preso a regras de ABNT, aquelas regras que tem que seguir, né? Eu achei as normas técnicas de normatização, né? Exato, eu achei assim, de uma criatividade, de um tamanho surreal. Porque quando você para pensar no TCC, você sempre quer seguir aquelas regrinhas com as citações. No cordel, pode ser feita citação, pode ser feito, ou é realmente uma contação de histórias, e essa contação de histórias do seu TCC. Eu fiquei muito curiosa para saber. O cordel é um gênero literário. É uma forma de escrever
o que você quer dizer no formato da poesia, de poema. O cordel é um tipo de poesia. Sim. Certo? E aí, colocar o texto nesse formato não implica colocar o restante do trabalho dentro das normas biblioteconômicas, dentro da norma da ABNT. Entendi. Porque a nossa dúvida era se era o trabalho inteiro feito de cordel. Não. A capa, a folha de rosto. Tudo seguindo as regras. Isso. O resumo, a bibliografia, tudo isso aí faz parte do conjunto. Sim. O texto em si, né, é que é no formato de cordel. Entendi. Agora, Luzinete, quando a senhora chegou aqui no nosso estúdio, a senhora chegou assim radiante, com a sua bolsa, com uma mala, com a sandália, e assim, a senhora falou que tudo remete ao cordel. Ela veste o cordel. Então, assim, quem vê o cordel não é só esse livrinho. Esse livrinho aqui é o cordel. Não, eu queria que a senhora mostrasse pra gente até a sua bolsa, mostrasse pra quem tá assistindo, acompanhando. Olha a bolsa da dona Luzinete. Ela chegou aqui e mostrou essa bolsa pra gente. Nessa bolsa, ela falou, tá vendo como essa bolsa retrata um pouco do cordel? Explica pra gente. Essa bolsa ela é feita pelo artesão Expedito Celeiro, né? Ele usa cores e material que remetem às características do cordel, que é uma leitura, um gênero, né, muito aceito no Nordeste, caiu no gosto do nordestino. Então, ele casa muito bem com o cordel. Sim. Né? Tá com o artesanato. Vem o artesanato. Quando ela chegou, eu disse, eu quero. Não, a gente quer. A gente com certeza quer. Olha isso, como o cordel é a minha sandália. A sandália dela. A minha sandália também é feita pelo mesmo artesão, Expedito Celeiro. Que linda. Né? Celeiro vem de sela. Ele começou fazendo sela e aí depois foi expandindo as possibilidades de negócio dele. Aqui é tudo bordadinho com linha, gente, ó. Aqui é muito lindo. Tem pintura, tem bordado. E essa mala. Agora a mala eu fiquei que curiosa. Era a mala que o meu avô, há 60 anos, levava para comercializar as medicações, os remédios, né? Que ele vendia nas rondas por onde ele fazia. Ai, que interessante. E ela tá toda reformada, né? Você reformou isso. Ela direitinho. Tu pode abrir aí um pouquinho? Posso. Pode botar aqui aqui em cima da mesa. Tira o celular. Abre. Puxa. Ai, ela vem tipo um cordãozinho, né? Olha aqui. Olha, gente. Tem muito cordel aí dentro, gente. Muito bom. Olha isso. É isso. Jamais desista de mim. Pegou tem um título aí. Tem dentro, muita coisa dentro. E tem a cordinha, né? Porque cara, a cordinha eu boto pra segurar quando eu amarro ela assim. Porque ela é também pra ficar mostrando. E aí eu uso. Eu não sei se tá de cabeça pra baixo. Tá, de cabeça pra baixo. Isso. É um lugar assim, pra ficar exposto. Muito bom. A Batalha do Genipapo. Nossa. Muito lindo. Belíssimo, belíssimo. Parabéns, viu? Muito, muito, muito bacana. Deixa eu colocar aqui. Vamos fechar a malinha. Malão, né? Malinha não. Fechou? Bom. Fechou. Pode puxar. Ela literalmente veste o cordel e a gente achou muito interessante. E aí, dona Luzinete, quando a senhora vai, por exemplo, hoje a senhora faz palestras, fala sobre o cordel em várias escolas, como a senhora falou. As empresas também têm curiosidade de lhe chamar para falar sobre isso? Sim, eu já participei de trabalhos em empresa, né? Já, inclusive, montei uma biblioteca de cordel na prefeitura de Piracuruca, na sala do empreendedor de lá.
E aí lá eu tive a oportunidade de me colocar à disposição dos professores, dos pesquisadores, doei alguma publicação minha, porque eu acho que em todo canto o cordel é bem-vindo. Sim, com certeza. Sim. O que a senhora acha que, assim, que falta hoje para que mais pessoas conheçam o cordel, mais pessoas conheçam pessoas que fazem cordel? Porque quando a gente lhe encontrou, eu fiquei muito curiosa quando a senhora começou a falar de cordel. Porque a gente, foi por acaso, né? Foi. Que a gente começou a conversar. A gente remete a ideia do cordel a algo antigo, né? A gente puxa um pouco essa ideia de que é antigo, mas é histórico, né? E essa história precisa ser contada e repassada de pai para filho, de geração em geração. O que a senhora acredita que falta ainda para que as novas gerações possam ter acesso a isso? Oportunidades. Exatamente como essa que você está me dando aqui agora. Entende? Eu ouvi muito de pessoas comentarem, por exemplo, que com o advento da internet o cordel ia acabar. Né? Porque o cordel era uma coisa antiga. Que nada, pelo contrário. A internet, ela veio fazer, foi com que a gente tivesse a possibilidade de expor mais, de mostrar mais sobre o que era o cordel. Eu posso dar um exemplo. Sim. Há uns 3 anos, eu fazia parte de um blog, Mulheres Empreendedoras, que a empresária, Deus, esqueci o nome dela agora, Fernanda Gondim, ela fazia esse portal, né? Tinha vários setores e eu fazia parte da área que era cultura. Então, toda quarta-feira eu escrevia um cordel sobre determinado tema. E aí eu escrevi um lá que era sobre liderança, né? A arte de liderar, inclusive era o título desse cordel. E aí passou-se alguns meses e uma pessoa ligou para o Sebrae, para a assessoria de comunicação de lá, e pediu para entrar em contato comigo, porque ele tinha visto um cordel meu na internet, através desse blog, e ele queria que eu escrevesse um cordel para ser adesivado na empresa dele, que é uma empresa multinacional. Ele estava falando naquele momento da Argentina, onde ele tinha visto o meu cordel, tinha se interessado, e queria me contratar para eu escrever um cordel para adesivar as paredes da empresa dele, que por sinal é a Vicunha, que ia inaugurar uma grande loja em Fortaleza. Aí eu fiquei um pouquinho bestificada, né? Aí eu fui atrás para saber. Aí eu entrei em contato com o RH da empresa dele e disse que escrevia se ele me dissesse o porquê dele ter se interessado pelo aquele meu cordel. E aí ele disse para mim, primeiramente porque era um cordel feito por mulher, falando sobre empreendedorismo, que falava com humor, que abordava espiritualidade, que abordava autoestima e em uma linguagem bem nordestina. Show! Então, quando ele disse isso, ele disse, eu não quero que você me pergunte quanto que eu vou pagar. Faça a sua proposta, diga como é que você quer fazer. E lá está o meu cordel, graças à internet. Interessante. Entendeu? Eu estava me lembrando aqui agora, teve um tempo aí que a Globo passou uma novela chamada Cordel Encantado, né? Sim, que fez uma boa divulgação, inclusive. Exato, era exatamente isso. A minha pergunta para a senhora. A senhora acha que eles valorizaram realmente a literatura de cordel? Estava realmente dentro da novela, da trama? Estava, mas poderia ter sido melhor abordado. Se tivesse alguém escrevendo, se tivesse alguém falando como era que chegou, como eram as técnicas, mas de alguma forma serviu
porque ficou na cabeça das pessoas o nome, um pouco do que eles mostraram de tradição, de como a coisa acontecia no Nordeste. Então, de certa forma, chamou a atenção Sim. para o assunto. Acaba virando uma moda naquele momento que está tendo a novela, né? O cordel virou a moda naquele momento. É interessante. Chama atenção. E, assim, outra coisa que eu tinha em mente para perguntar em relação aos desafios do cordel hoje, de se fazer cordel hoje. Você acredita que as pessoas têm ainda essa capacidade, o letramento, o estudo voltado para isso? Existe um desafio maior hoje porque, assim, a internet ajuda, contribui nessa questão da divulgação, mas tem muita coisa também que ela veio acaba atrapalhando, né, em relação a isso, a questão dos estudos, da escrita, porque a gente vê que é uma escrita bem rebuscada, bem trabalhada, bem estudada, né, e aí a senhora acredita que é um desafio? Sim, o cordel, ele é o tipo de poesia mais desafiante para fazer, porque não é livre como as outras, né? Como eu falei antes, ele tem um tripé de necessidade, de regras, que é a rima, a métrica e a oração. Mas tem juiz escrevendo sentença em cordel. Eu disse para vocês que eu ia trazer alguns exemplos. Um exemplo era ele. Eu queria dizer para vocês, assim, que eu tenho facilidade de escrever cordel, de redigir um assunto nesse formato, mas eu tenho um pouco de dificuldade de decorar, de declamar. Eu não decoro um cordel que eu escrevi ontem. E até posso dizer assim, que o cordel, por ele, apesar de ser desafiante de escrever, mas ao mesmo tempo as pessoas se apaixonam pela cadência, pela a musicalidade, pela forma boa de cantar, né, de declamar, o cordel está cada vez mais ganhando espaço. Onde você chega hoje, já tem uma pessoa. Outro dia eu cheguei num restaurante aqui em Teresina, ali no Nordestinos, né? E estava tendo um show, e no meio do show, um artista, poeta, foi convidado, o poeta Raimundo Clementino, para declamar para as pessoas que estavam no restaurante. As pessoas ficaram boquiaberta, foi um show à parte dele, foi lindo, e onde que se ia imaginar, né, pegar um espaço de um artista, de uma cantora que estava lá, que, se eu não me engano, no dia era Raquel Castelo Branco e uma outra pessoa, e pegaram o espaço dela e transformaram também num espaço lúdico muito bom, que foi o da apresentação do poeta Raimundo Clementino. Então, o cordel, ele está onde ele quiser. Show. Muito bem. Agora a gente está pertinho de encerrar. Eu queria que a senhora vai fazer essa declamação para a gente, que a senhora trouxe aí. Como eu disse para vocês, ele pode ser escrito sobre qualquer assunto. Show. Entendeu? Bom. Eu posso falar sobre doação de sangue, eu posso falar sobre o descobrimento do Brasil, eu posso fazer um cordel sobre a desistência do Joe Biden nas eleições, sobre qualquer assunto. Sim. Mas eu gosto muito de escrever com humor. Gosto de escrever sobre mulheres. Como você viu, eu fiz a biografia do Joe Biden. Do Joe Biden, não. Do Bill Gates. Do Steve Jobs. Do Steve Jobs. Fiz a biografia do meu pai. Agora no Salip, eu fiz um Salip. Eu fiz uma história um pouco romanceada e bem diferente sobre a homenageada, que foi a professora Maria das Graças Tagino. Sim. Eu escrevi sobre o São João no Sebrae, que é uma festinha que a gente gosta de fazer todos os anos. Eu gosto de escrever romance. Sim. Escrevi sobre uma senhora que não é lenda porque fez parte da minha família e a história está para ser contada, para ser vista e vivida por todo mundo, que é a história da Sérgia, uma mulher que morreu de sede procurando piqui no meu sertão, ali na Piracuruca. Minha gente.
Gosto de escrever sobre humor, né? Eu fiz aqui Mulher versus homem. Mulher versus homens. Perfeitos. Né? Esse aqui eu quero ler esse aqui. Isso. E vou declamar um aqui bem curtinho que eu fiz agora esses dias. O título é Beleléu. Beleléu é uma palavra que vocês... A gente costuma falar, pro Beleléu. Mas alguém sabe o que é? Então eu vou falar para vocês em cordel. Explique, por favor. Beleléu é um lugar, veja a localização, onde o vento faz a curva, depois das cuias de Irão, tem fronteira Cafundó, se é do Judas, sei não. Com o raio que o parta, num canto tem seu limite. Beleléu é bem estranho, não tem cachorro que grite, nem adentre nesse mato, brejo de vaca se bite. Se você quer chegar lá, lhe dou uma referência. Siga no rumo da venta, nunca dê a preferência, pois Judas bateu as botas e lá ficou na demência. Será que é na Caixa Prego? Ou noutra famosa esquina, lá no quinto dos infernos, onde o purgatório afina? Ou será na PQP, o rumo que se destina? A origem desse termo sempre foi desconhecida. Dizem que é para onde vai, quem morreu partiu da vida. Pode ser um eufemismo ou paragem definida. Já ouvi alguém dizer que são as portas do céu. Prefiro que seja assim, esse tal de Beleléu, até para eu dar um fim nas rimas desse cordel. Ai, palmas pra ela. Adorei. Gente, eu adorei. Olha, eu tô emocionada. Olha. Gente, é sério. Eu gosto dessas coisas, vocês não têm noção. E a gente pode declamar isso? Ah, sim. Por favor, quero todos. Só porque não dá tempo de fazer todos. A gente tá com o mesmo olhar pra dona Luzinete que ela tinha com a avó dela, sim, quando declamava. Sim. Eu vou tentar fazer um cordel falando da Casa do Chapéu. Eu fiz esse folheto demonstrando um paralelo entre o homem e a mulher numa narrativa humorada e leve. Só para o leitor se divertir, né? Poder se identificar com algumas situações que, vez por outras, são apresentadas para a gente. Escuta aí, Majoli. A companheira perfeita está sempre arrumadinha. Não esquece o batom, nem gosta de rasteirinha. Prefere um salto bem alto e as roupas da modinha. A companheira perfeita, com voz doce, diz te amo. Está sempre cheirosinha, te leva um café na cama e de forma carinhosa arruma o leite e te chama. A companheira perfeita nunca se faz de donzela. Para você sempre tem tempo, não importa com a voz dela. Na casa tudo arrumado, manda bem com as panelas. A companheira perfeita do futebol não reclama, não fala da pescaria, nem dos amigos que te chama. Fica em casa esperando, de boa, sem fazer drama. A companheira perfeita tem um rosto de menina, no corpo uma modelo, também muito feminina. Nunca tem dor de cabeça, além de educada é fina. A companheira perfeita não reclama da cerveja, arruma todo o churrasco, servindo até na bandeja. Nunca tá de TPM, com você não esbraveja. A companheira perfeita não briga nem é ciumenta. Também para não engordar, da comida até se ausenta, e para bem agradar, uma dieta ela inventa. A companheira perfeita consegue comer alpiste, mas se você quiser uma, peça a Deus que lhe aviste, pois eu nunca ouvi dizer que mulher assim existe. Boa, muito bom. Por quê? Porque a mulher perfeita está no seu dia a dia, igual a sua mãezinha, sua cunhada ou a sua tia, sua filha ou a vizinha ou a ex que foi um dia. Aí vem a parte do homem, posso? Pode. Já o companheiro perfeito deve ser um bacharel, um bom carro na garagem e dinheiro pra dedéu, nas férias fazer viagem, bancando de lua de mel. O companheiro perfeito na tarefa ajudou, brinca e gosta de criança, até fralda ele trocou, nunca tira a aliança, marido que não peidou. O companheiro perfeito nota a sua camisola, o cabelo que cortou, a prosa que rola, com você não faz DR, o seu choro ele consola.
O companheiro perfeito escreve um lindo poema. Da sua mãe é amigo, leva você ao cinema. Enfrenta qualquer perigo, com você não vê dilema. O companheiro perfeito te leva para namorar. Para você manda flores, ele nunca faz chorar. Por você padece horrores, faz até juras no altar. O companheiro perfeito pode até ser ex-casado, deve ser experiente, mas não fala do seu passado. Não conta que botou galha, nem tampouco foi galhado. O companheiro perfeito nunca parou de estudar, frequentando a alta classe, onde vai lhe levar, sozinho só ao banheiro, nunca lhe faz esperar. O companheiro perfeito lhe adoça e não faz rixa, mas é bom ficar com o seu e não procurar copicha, não se deixar enganar por alguém que não capricha. Para terminar essa história, deixo aqui um grande abraço do assunto que escrevi, não quis deixar embaraço, mostrei que até no cordel ele merece um espaço. Olha aí. Muito bem. Muito bom. Essa foi a dona Luzinete Fontinelli, que não conversou com a gente aqui no Papo Feminino. Nós adoramos. Foi muito ótimo. Bom, muito bom mesmo essa conversa. Cultura, né, Raquel? Tá aí. Papo Feminino, cultura pra você. Eu queria que a dona Luzinete, então, deixasse o arroba dela. Pra quem quiser procurar um pouco da história da dona Luzinete, tá lá. Tá no Instagram? Tá no seu Instagram? Está. Mas antes, eu quero dizer... Diga. Que o cordel está em todo lugar, pode ir para onde ele quiser. Eu acabei de ser chancelada pela Lei Paulo Gustavo como mestre da cultura popular no Piauí. Olha que chique! E isso me deu uma responsabilidade imensa, que é de procurar escrever e declamar cada vez melhor para agradar cada vez mais o meu leitor. Porque para cada leitura há um leitor. E eu espero ir muito mais longe, fazer muito melhor, ser exemplo e fazer as pessoas felizes com o que eu escrevo. Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Perfeito. Eu estou orgulhosa da senhora. Eu também. Muito mesmo. Vocês me encontram no Instagram, no Facebook. Tem um desses, né? Não tá atrás, não? Foi um dos que ela me deu. Eu ganhei vários. Meu WhatsApp é 86988553200. Meu Instagram, luzinete.fontinelli. Meu Facebook também, luzinete.fontinelli. E também eu faço parte do blog, do portal Recanto das Letras. Lá eu tenho mais de 60 poesias, porque eu não escrevo só cordel. Eu também escrevo conto, eu também escrevo aldravias. Eu gosto de todo tipo de poesia. É cultura, é vida. Muito obrigada, dona Luzinete, pela sua participação aqui no Papo Feminino. A gente que ganha ouvindo, muito. Lendo, escutando, vendo a senhora declamar, falando um pouco sobre a nossa cultura. Meu Deus, como a gente ganha. Cada conversa aqui a gente viaja. E cada viagem é uma bagagem. A gente ganha uma bagagem nova, né? É isso. Pra gente finalizar, a gente sempre finaliza dizendo, né? Raquel Sampaio e Nathalie Araújo na apresentação e produção. Nós temos o Madioli Moreira como nosso técnico de áudio, vídeo e edição. A nossa auxiliar de produção, Vitória Ribeiro. O design de mídias, Guto Abreu. E aí a gente pede muito que vocês curtam, compartilhem, engajem aí as nossas redes sociais, que a gente precisa muito que vocês e outras pessoas possam também acompanhar essas histórias de mulheres que vêm aqui maravilhosas como a dona Luzinete. É isso mesmo. E quem não só ouviu no Spotify, nós vamos colocar as fotos da mala, da bolsa e a sandália lá no nosso Instagram, tá bom? É isso. Então a gente agradece muito você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.